a força que vem de Deus. Você já se sentiu fraco diante das dificuldades da vida? Já pensou em desistir? Nesta mensagem poderosa, você vai entender que, quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a atravessar qualquer situação. Não importa o desafio, você não está sozinho, há uma força divina te sustentando. Assista até o final e descubra como vencer os obstáculos com a força que vem do alto, a força que vem de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que esta pregação alcance mais corações. Amém? Você que está em casa nos acompanhando pela internet, que Deus te abençoe, te guarde, te prospere, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe seu ministério. Fica ligado com a gente aí, que Deus vai te pegar. Eu quero usar o mesmo texto que eu li na hora da oferta, só que eu quero ler um pouco mais. Aleluia! Abra comigo então Filipenses capítulo 4. Só que eu vou precisar da ajuda dos universitários. O meu óculos. Obrigado. Glória a Deus, que bênção. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo de 4 a 7, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, ou seja, que todos conheçam que vocês são amáveis, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, olha isso, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Dito isto, não por causa da pobreza, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto a ser humilhado, como também ser honrado. Em tudo, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vocês suportariam uma leitura diferente? Amém? Então eu vou ler na nova versão, na versão, como é que é? NVT, nova versão transformadora. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo e que fazem, em tudo que fazem vocês são amáveis. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disto, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede a todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus de paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isto por estar em necessidade, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho.
Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver de qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo. Aleluia. Amém? Que me dá força. Mesmo assim, vocês fizeram bem e me ajudaram na dificuldade pela qual estou passando. Que palavra, irmãos, fantástica. Paulo dizendo: olha, se alegrem porque vocês podem fazer, porque vocês podem ajudar. Até comigo vocês sempre me ajudaram. Não estou falando por necessidade, mas até comigo vocês sempre foram abençoadores. Irmãos, falar disso também é avivamento, porque coisa boa é uma pessoa ser livre de tudo que ela tem, ser livre, não ser prisioneira daquilo que ela conquistou. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Quando eu falo de avivamento, eu gosto muito de usar esse texto, porque o tema central do avivamento é arrependimento. Quando a Bíblia chama os sacerdotes para chorar, e nós estamos hoje no evangelho do sacerdócio real, não é mais o sacerdócio levítico. Todos nós somos sacerdotes, amém? Todos nós de alguma forma exercemos um sacerdócio. E uma cultura, se nós queremos viver uma cultura de avivamento, nós temos que aprender a cultivar o imprevisível e o inesperado. Porque não se vive avivamento se a gente tem tudo pronto, como se fosse mecânico, e você nunca está aberto ao sobrenatural, nunca está aberto para o de repente de Deus. É bom ter tudo sob controle, amém? É bom ter as contas em dias, é bom você ter as reservas que você pode se manter, é bom você ter tudo em ordem. Eu, quando venho para o culto, eu nunca subi no altar para pregar sem ter alguma coisa preparada. Não significa que eu vou usar aquilo, mas eu sempre venho preparado. Por quê? Porque Deus me chamou para isso. Eu tenho que estar no mínimo preparado. É aquela coisa: eu estou aqui, mas eu não sei o que dizer. Então não diga, sai daí. Você tem que estar pronto. Amém? Não significa que tudo que eu escrevi eu vou dizer. Até eu passo muita luta, porque eu escrevo mais do que eu consigo falar. E você imagina que eu já falo bastante, e eu consigo escrever mais do que eu falo. É uma graça de Deus. Eu estava hoje em casa escrevendo e pensando: Deus, obrigado pela tua graça. Por quê? Porque ontem, quando eu estava fazendo a oferta no café de pastores, saltou esse texto dentro de mim e me deu uma confusão, porque eu queria pregar aquilo que Deus estava revelando na hora, mas não era para ontem, era para hoje. Agora tu imagina, eu fiquei com aquela comida remoendo na minha boca e tendo que falar outra coisa. Então a vida da gente é assim. A gente que prega, eu por exemplo prego todo dia. Eu vou pregar amanhã de noite, terça-feira de noite em Campinas, quarta de manhã, quarta de noite em Itupeva, quinta eu vou a Portugal e aí eu prego, aleluia, todo dia. Então todo dia a gente está escrevendo, está lendo, escrevendo, lendo, orando, escrevendo, lendo, orando. Eu fico imaginando que é uma pessoa como toca um instrumento, né? A pessoa que toca um instrumento, ela deve estar todo dia dando uma dedilhadinha, não é assim? Querendo fazer uma coisinha nova. Mas irmãos, o evangelho é a mesma coisa. A gente pode até impressionar um pouquinho com a nossa sabedoria, com a nossa didática, com as nossas expressões, com as nossas ilustrações, mas querido, o evangelho é simples e prático, amém? O evangelho de Jesus é Cristo em vós, a esperança da glória. E às vezes a gente fica enfeitando demais e não consegue mostrar o Cristo vivo que existe em nós, amém, irmãos? Aleluia. Então a cultura de um avivamento, ela tem que cultivar o imprevisível e o inesperado. Ou seja, você vem pronto, preparado, mas você não sabe de onde veio o tiro. De repente você escreve uma coisa, Deus diz: não é isso, fala outra. E isso é a maravilha do evangelho, irmãos. De repente você se preparou para uma coisa, estudou, se preparou para uma carreira poderosa, e Deus diz: não é isso.
E aí você fica lutando com o seu interior, se você obedece aquilo que você está pronto para viver, ou aquilo que Deus quer que você faça. Quem passa essa luta, levanta a mão. Então estamos em casa, é nós. A vida inteira eu ouvi pregadores dizendo assim: porque Josué com o povo parou na frente da muralha e gritou, uau, e a muralha caiu. Aí um dia eu fiquei pensando, será que foi o grito mesmo que derrubou a muralha? Ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? Porque a gente foca no ato que aconteceu, mas tem um preparo para que aquilo que aconteceu acontecesse. É ou não é, irmãos? Aleluia! Deus mandou eles ficarem em silêncio 6 dias. Eles ficaram, rodearam a muralha, ficaram em silêncio. Mas um dia Deus disse: agora no 7º dia vocês gritam. Então a gente acaba dando ênfase ao 7º dia, porque foi o dia que a muralha caiu. Mas os dias de preparação às vezes a gente não conta, mas Deus conta. Deus está contando os dias de preparação. Amém? Por isso eu quero dizer com todas as letras para você: esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Aleluia, você está sendo preparado, a muralha vai cair em nome de Jesus. Mas você só vai dizer oh, aleluia quando cair. Aí você vai dizer assim: rapaz, eu orei, a muralha caiu. Aí esse é o perigo, a gente rouba a glória de Deus. Aí diz: eu orei, fui lá, botei a mão, Jesus fez a obra. Irmão, se Jesus quiser fazer a obra, você não precisa nem pôr a mão, você só precisa obedecer. Então 6 dias Deus disse: rodei a muralha. 6 dias, que silêncio. Imagina, irmão, 6 dias rodeando a muralha. E Deus conhece crente, por isso que Ele botou um atrás do outro. Porque Ele disse em silêncio, porque crente conversa. Eu fico imaginando, eu conheço uns irmãos, e eles estão por aqui, que no 3º dia, se a muralha não cai, ele já fica tocando no outro. Sabia, não vai cair. Sabia. E Deus disse: fica um atrás do outro. Ficou um atrás do outro. E Deus disse em silêncio. Deus não deixou neles ficar de frente, tinha que ser um atrás do outro, porque crente fala com os olhos. Quando ele está num culto, ele não está gostando, ele olha para o outro e fala assim, ó. Ele conversa com os olhos, irmãos. Deus, sabendo os filhos que tem, botou um atrás do outro e diz: não conversa e não se olha. Mas no 7º dia Deus disse: gritem. E eles gritaram e ela caiu. Então a gente sempre dá ênfase ao dia que aconteceu, mas a gente não dá ênfase à preparação daqueles dias. Amém, irmãos? Mas por favor, irmãos, treinar é tão poderoso quanto jogar. O treino é que prepara você. Quando Paulo disse: eu tudo posso, ele estava dizendo: eu tenho fartura, mas eu também tenho necessidade. Eu aprendi a viver nas fases que o Senhor aplicou na minha vida. Por quê? Eu aprendi, eu estou preparado para esse lugar que Deus me colocou. Eu estou preparado, é isso que Paulo estava dizendo. Irmão, e o problema é que quando o avivamento, quando esse entendimento, eu acho que a pessoa que entende a lidar com as coisas espirituais e com as coisas materiais, ela já está vivendo um avivamento pessoal. Eu vou repetir: as pessoas que aprenderam a lidar com coisas espirituais e materiais e emocionais, elas já estão vivendo um avivamento. Elas já estão vivendo um avivamento, irmãos. Porque você vai perceber uma coisa: em Jericó naquele dia, quando as muralhas caíram, que veio a glória de Deus, e aconteceu o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu também 2 coisas interessantes. Uma família que estava dentro dos muros, a família de Raabe, ela foi salva. Dias depois, a família de Acã, que estava dentro do propósito de Deus, foi morta. Porque avivamento faz isso. Ele separa aquilo que é daquilo que parece ser. Pessoas que você acha que estão em segurança, elas estão em debilidade, irmãos.
e pessoas que você acha que são vulneráveis, o Senhor disse: a minha glória vai ser derramada sobre elas, e elas serão salvas. Então a família que estava dentro foi para fora, e a família que estava fora do propósito veio para dentro. É isso que a glória de Deus faz, irmãos. Amém. O avivamento é necessário. Por isso nós devíamos orar por avivamento. Deveríamos, claro, mas nós também deveríamos lidar com situações, porque eu ouso a dizer que tem coisas que não precisam da minha oração, preciso da minha sabedoria para lidar com elas. Tem coisas que eu preciso de sabedoria para lidar, não é oração. Porque senão eu passo, oro, mas eu nunca tenho sabedoria para lidar com aquilo. E aí eu estou achando que Deus não está respondendo, e Deus está dizendo: meu filho, eu quero te ensinar a viver nesse lugar. Então avivamento para mim é a soberania de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo praticada. Porque um avivamento irresponsável, eu até escrevi um livro sobre isso, tem ali na livraria, Avivamento Irresponsável. Um avivamento, irmãos, a gente acha que avivamento é quando está todo mundo no chão, caiu todo mundo na unção, os estádios cheios e lotados. Mas não, irmãos, eu conheço pessoas que já estão vivendo um avivamento dentro dos seus lares, dentro da sua família, amém? Na eficiência e na eficácia do poder de Deus. Estão experimentando curas de doenças, estão experimentando farturas. No meio de um caos, eles estão experimentando, estão vivendo um avivamento, tem testemunhos para dar. Amém? Amém, querido? Por isso eu preciso do Espírito Santo, eu preciso ser experimentado nas fases, a viver as fases da minha vida. Por quê? Porque Jesus não precisa de quem não tem o Espírito Santo. Jesus não permitiu nem que os apóstolos saíssem para pregar sem o Espírito Santo. Amém, irmãos? Pastor, o discurso é bonito, claro que é bonito, mas a prática é difícil. A prática é difícil. Por isso, tudo que nós construímos sobre o nosso orgulho, que não tem Cristo, isso precisa ser removido. Então eu e você, nós precisamos muitas vezes, nós costumamos nos arrepender fácil do pecado, mas nós também temos que nos arrepender de tudo que vivemos que não é Cristo em nossas vidas. Tem coisas que nós vivemos que não é Cristo em nossas vidas, é fruto dos nossos estímulos, a gente aprendeu a lidar com aquilo, mas aquilo não tem a vida de Deus em nós. Eu estou sendo claro? Dá para entender? Eu espero ser claro, porque você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque às vezes eu entendendo, eu vou para casa e faço o meu culto a Deus, e pronto, eu não sou mais presa de ninguém. Aleluia. Deus, irmãos, eu acredito. O senhor acredita que Deus está removendo algumas coisas? Está, claro que está. A Bíblia garante isso em Hebreus capítulo 12, versículo 26 em diante. Diz que as coisas abaláveis, elas serão removidas para que as inabaláveis permaneçam. Então tudo que nós estamos construindo sobre aquilo que pode ser abalado, Deus vai remover. Deus está aprontando pessoas. Por isso que essa semana que passou, a gente teve muitas reuniões aqui no ministério, para os próximos dias, para os próximos anos, pensando em estruturar o ensino, pensando em estruturar a próxima igreja, e a gente tem muita fé para fazer isso. Não temos dinheiro não, amém? Nós estamos fazendo tudo isso sem dinheiro, mas vocês têm, graças a Deus. Então está tudo em casa. Então Deus está aprontando algo para assumir o que Ele está removendo. Deus, eu acredito que Ele está aprontando pessoas, preparando pessoas para assumir os próximos dias. Quando eu digo assumir, não é que Deus vai jogar um fora e pegar o outro e botar para dentro. Não é isso. Não é isso. Mas o nível de autoridade, tem pessoas que estão perdendo a autoridade. Por quê? Porque estão negociando os seus valores. Quando você perde a autoridade de Deus não se perde, irmãos. Uma pessoa que vive debaixo da autoridade de Deus e ela vai perdendo a autoridade de Deus. E quando é que uma pessoa perde a autoridade de Deus? Quando Deus fala e ela não replica mais o que Deus fala, ela dá a sua opinião e Deus mandou fazer outra coisa. Nós precisamos entender os caminhos do Senhor.
Olha, Deus rejeitou Saul, não rejeitou? Rejeitou ou não rejeitou? Mas ele removeu Saul 40 anos depois. Mas ele já tinha rejeitado. O senhor está me dizendo que Saul trabalhou 40 anos ainda sendo rejeitado por Deus? Estou. Então, só que Martin Scott, um amigo nosso escocês, que é um profeta, ele diz que Deus dá as coisas por terminadas antes delas serem removidas. Então tem muitas coisas que Deus já terminou no mundo gospel, no mundo evangeliquez. Elas já foram terminadas, elas só não foram removidas. E a gente vê elas funcionando, a gente pensa, oh, que bênção. E Deus está dizendo, não é bênção, eu já terminei com isso, só não removi ainda. Por que Deus não removeu? Deus não podia remover Saul porque Davi ainda não estava pronto. Por isso que eu digo, tire os seus olhos daquilo que Deus está removendo e aplique os seus olhos naquilo que Deus está levantando para assumir o que Ele está removendo. Mas nós ficamos perdendo tempo com o que Deus está removendo. Discutimos na internet coisas que Deus está removendo. E Deus está dizendo, aplique seu coração naquilo que eu estou levantando. Isso não tem a ver com idade cronológica, não tem a ver, Deus está tirando os velhos e botando os novos. Não é isso que eu estou dizendo. Autoridade não tem a ver com idade cronológica. Claro que a idade cronológica ajuda na madurez. Na madurez ajuda. Mas Deus está aprontando algo para assumir o que está sendo removido. O dilúvio caiu antes da arca ficar pronta? Não caiu. Mas quem é que construiu a arca? Foi Deus? Quem foi? Então quem é que constrói para assumir aquilo que Deus está removendo? Quem tem que construir essa pessoa, esse lugar? Sou eu. Então não foi Deus que construiu a arca, não. Deus estava construindo Noé enquanto Noé construía a arca. O dilúvio não caiu enquanto a arca não ficou pronta. Os filhos de Eli não morreram enquanto Samuel não estava pronto. Saul não morreu até que Davi estivesse pronto. Então eu digo com todas as letras, Deus está aprontando algo para assumir o que Ele está removendo. Amém? Ele não removerá até que tenha preparado o novo para assumir o que Ele está removendo. E nós ficamos discutindo por coisa que está caído. Está caído, viu? Fulano está caído, fulano está caído, a igreja está caído. E nós estamos focados no que Deus está removendo, quando você deveria estar focado em se preparar para assumir alguns lugares que vão ficar vazios. Vão ficar vazios, pastor Saulo. Vão ficar vazios. Só que ninguém te vê derrubar leão e urso. Como ninguém te vê, não tem aplauso, não tem plateia. Mas você sabe que está derrubando. Você sabe. Sabe ou não sabe? O leão de manhã, o urso de tarde. E pensa que pode descansar. Não, irmão. Esse é o nosso problema. Nós só achamos que Deus nos usa quando tem alguém assistindo ou quando a câmera está ligada. Não, querido. Deus está te preparando. Por isso você tem que ser experimentado e ser contente em todas as circunstâncias da vida. Em tudo ser experimentado. Ser experimentado na dor, na perseguição, na tristeza, na angústia. Amém? Porque a glória de um homem não está no primeiro tapa, está no segundo. Como é isso? Quando alguém dá um, você dá o outro lado. Ninguém dá um aleluia, mas amém. A glória de um homem está na segunda milha. A primeira todo mundo vai, a segunda ninguém vai mais, porque ninguém acredita. Se não deu certo na primeira, para que eu vou na segunda? A segunda ninguém acredita. Por isso só vive os milagres e os propósitos de Deus quem permanece firme naquilo que Deus disse. Porque a glória de um homem, a glória de uma mulher está no segundo soco, irmão. Mas me tiraram a túnica, já levaram a capa, já.
E a túnica? Não, está comigo ainda? Não, então ainda não. Não fixe os seus olhos no que está caindo, mas no que Deus está construindo para assumir este lugar. Porque vai assumir, irmãos. Vai assumir, se prepare. Eu não estou dizendo que Deus tem que derrubar alguém para te levantar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus não vai parar em pessoas que não estão entendendo o seu propósito. Deus não vai parar, irmão. E era você para estar lá cantando, botando a musiquinha do Rock Balboa lá, tarará, tarará, subindo as escadas e apanhando. Como diz o profeta Rock Balboa, na vida não vence quem sabe bater, mas quem suporta apanhar. Não, irmãos, isso é para te treinar. Isso é para te treinar. Cutuca alguém que está do seu lado e canta a musiquinha para ele. Não, estou brincando. A gente era mais jovem, não faz muito tempo. A gente ia no cinema, quando tinha um cinema, né? Que a gente ia no cinema ver o filme do Rock Balboa, ele apanhava. Daqui a pouco ele caía, aí via as imagens, tudo do passado, lembra? As imagens, Rocky, aí daqui a pouco colocava a musiquinha, ele ficava, ele levantava assim, aí nós começávamos no cinema, já sabia que o pau ia pegar, meu filho, o mocinho ia ganhar a luta, aleluia, glória a Deus, Rocky Balboa, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Mas a gente apanha, já cai, já sofre, já desiste e já fala besteira. Vou parar, estou cansado, não aguento mais, né, amor? Glória a Deus. Você cansa, não vê futuro. Por quê? Porque você sai da agenda de Deus para olhar para a sua agenda. E na sua agenda não tem sucesso, porque você tem que fazer alguma coisa para vencer. Mas na agenda de Deus, querido, já está consumado. Na agenda de Deus já está consumado. Aleluia, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Na agenda de Deus já está tudo pronto, meu filho. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você que Danduque diz para mim sempre que eu ligo para ele. Ele disse: eu vejo você no futuro, Luiz, e você está muito melhor do que hoje. Aleluia. Deixa eu usar essa palavra motivacional, que eu nem sei pregar motivacional, mas eu vejo você no futuro e você está muito melhor do que hoje. Muito mais animado do que hoje, muito melhor do que hoje, e muito mais preparado para viver a glória e a unção de Deus na sua vida. Você está me entendendo, querido? Mas por favor, se você não está entendendo, não fala besteira. Fala o que Paulo falou: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a andar em cima, andar embaixo, no monte, no vale, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade. Ei, eu aprendi. Entenda isso. E deixa que o Espírito Santo que foi te dado atrai a Deus para você. Quem atrai o Deus que você precisa é o Espírito Santo que está em você. Foi Deus que deu ele para você, para ele atrair Deus para você e mostrar Deus para você. Talvez o que você esteja vendo não seja Deus, seja o quê? Fruto dos seus estímulos, seja fruto das suas decepções. Não, irmãos, eu preciso entender o amor de Deus. Mas eu não sinto, pastor. Você não tem que sentir, você tem que entender. Porque você pode esquecer o que sente, mas nunca esquecerá o que entendeu. O que você sente, você pode esquecer um dia. Quando você não sentir mais, você esquece. Mas se você entendeu, irmão, ninguém mais tira de dentro de você.
Por isso que Paulo, preso dentro de uma cadeia, prestes a morrer, ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu entendo, ninguém mais me tira dali. Aleluia. Pastor, mas é difícil lidar com crítica, lidar com isso. Você queria o quê? Queria ser aceito no mundo que Jesus foi rejeitado? Você queria ser aceito no mundo que Jesus foi rejeitado? Você quer ser aplaudido no mundo que Jesus foi crucificado? Você quer estar sempre de pé no mundo caído? Sabe, a única maneira de ficar de pé nesse mundo caído é pedindo socorro, é pedindo ajuda, é dizendo: me ajuda e me tire daqui. Há um pedido de ajuda, não é um ato de desistência, é um ato de eu quero continuar, eu quero continuar, eu quero continuar. Então o que eu sinto é bom, claro que é bom sentir, irmãos. Não anula o sentimento, não dá para deixar a alma em casa. A gente sente quando as pessoas falam mal da gente, a gente sente quando atacam a gente, quando atacam a nossa família, quando xingam a gente. Às vezes uma bobeira que você deu no trânsito, ia entrar e não entrou, o cara passa e faz dedo para você, xinga a dona Roseli, minha mãe, uma senhora tão abençoada. Dá vontade de ir atrás do cara? Não dá, gente. Quem tem vontade de ir atrás? Isso, sorria, não tem problema nenhum, você é normal. Não tem escondido, não, o sangue de Jesus tem poder, eu sou crente. Para de besteira. Você tem vontade de ir atrás, sim. Nem conheço o cara, já estou com raiva dele, não é? O problema é que nós queremos, sabe, um mundo de santidade falsa. É fake, irmão. Porque se toda a santidade que eu conquistei é só fruto do meu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Deus só pode me ajudar se eu reconhecer quem eu sou. Então não tem problema eu ficar nervoso. Miserável, né? O problema é eu parar e dizer: Deus, me guarda. Eu não sou esse homem. Eu sou teu servo. Eu ainda sou pastor. E vai que esse cara congrega na igreja. E ele fez dedo para mim, Deus, e eu ainda vou ter que abençoar ele. Dizer: ô meu filho, dá o seu dedinho aqui que o pastor quer quebrar. O problema é que a gente quer posar de bacana. Tá tudo certo, como é que está, meu? A gente até muda para falar de Deus, muda a voz. Como é que está, irmão? Eu estou na bênção. Uau, uau, uau. Tá nada, irmão, tá na luta. Pede ajuda, cara, me ajuda, eu sou nervoso, eu preciso de ajuda, cara, eu sou bravo. Não tem problema nenhum, a gente quer posar, mostrar uma coisa que a gente não é. Deus não procura pessoas ideais, é as reais. As reais que vão tocar o coração de Deus, que vão viver o evangelho, que vão viver a palavra. A palavra é cortante, irmãos. Por isso que todo crente precisa aplicar a Bíblia, a palavra de Deus à sua vida. Hebreus 4, versículo 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas. E ela é o quê? Ela é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. A palavra ajuda você a discernir o pensamento e propósito do coração. E não há, agora isso é terrível, porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Então não adianta, quando você disfarça para o irmão, você está disfarçando para Deus também. Amém? Quando você disfarça para o irmão, você está disfarçando para Deus. Você quer vender um produto que você não é. Às vezes o casal vem brigando dentro do carro para a igreja, irmão. Chega no estacionamento da igreja, dá a mão aqui, vamos entrar na casa do Senhor. E aí passa pelo primeiro crente, a paz do Senhor, que ainda todo mundo diz: a paz.
Mentira não tem paz. E o pior, os homens mentem mais que as mulheres. Você dá a paz do Senhor e já olha para ela. Ela está doida para dizer: não tem paz nenhuma aqui, esse homem é um miserável, estou com vontade de matar ele. Só as irmãs agora, quem tem vontade? Não. Estou falando deles, amor. Esse povo aí, ó. Nós é outro nível, mano. Nós somos pastor presidente. Entendeu? Estou falando desses caras aí, ó. Esses caras ruins. Nós não, nós estamos na igreja do Senhor, estamos guardados. Aleluia. Você está me entendendo, irmão? Seja real. Você nunca vai poder dizer tudo posso naquele que me fortalece, se você não disser o que Paulo disse. Se você não disser o que Paulo disse: em tudo eu fui experimentado. E quando Deus está experimentando você, não adianta, irmãos. Deus quer nos aperfeiçoar, nos deixar melhor. Tem muita gente que precisa ouvir a tua história, ouvir você, precisa da tua ajuda. Como você vai ajudar alguém se você não for real com Deus? Tem que ser real. Ainda que as pessoas elas se relacionam mais com as nossas conquistas e com as nossas vitórias do que com as nossas vulnerabilidades. E por isso muitos de nós não mostramos a nossa vulnerabilidade, porque achamos que as pessoas não vão se relacionar com isso. E nós nos enganamos. Por quê? Porque Deus aperfeiçoa a gente. O poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. E quando tu estás fraco, é que tu estás forte. Essa é a pedagogia de Deus, querido. Não vai mudar nunca. A palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela traz luz aos pensamentos e desejos mais íntimos. Por isso que é bom se relacionar com Cristo, com a sua palavra, com as verdades das Escrituras. Por quê? Porque trazendo luz, ela traz luz até aos pensamentos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, amém? A Bíblia diz que tudo está patente aos seus olhos. Cada criação, cada estrela, Ele conhece pelo nome. Se toda a criação, você acha que nós, seres humanos, nós podemos fazer alguma coisa? Deus nos conhece. Então fala para Deus quem você é, seja real com Ele. A única forma de ser transformado é dizendo: Deus me ajude, eu sou assim. Não é vendendo um produto que nem você compraria. Irmãos, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós vamos prestar contas. Irmãos, e eu já falei isso, eu vou repetir. A alma do crente, meu Deus, ela é altamente manipuladora. E olha, quer saber, ela é mais manipuladora do que a alma do ímpio. Por quê? Porque o crente, quando manipula, ele espiritualiza. O ímpio não. O ímpio já solta um palavrão. O crente, ele espiritualiza. Ele espiritualiza, ele coloca Deus no negócio. E aí quando a pessoa diz que Deus disse, Deus falou, e Deus mostrou, o que você vai dizer? Eu sou louco de ir contra Deus. Por isso é muito pior lidar com a alma do crente do que com a alma do ímpio. Por quê? Porque nós muitas vezes espiritualizamos a manipulação. Botamos Deus no meio e dissemos coisas que Deus não disse, e nós trazemos Deus para a conversa como se Deus estivesse chancelando aquilo que estamos dizendo. Irmãos, reino e religião vestem a mesma roupa, eles só não têm o mesmo espírito. Mas reino e religião são muito parecidos. Por isso que eu posso estar vivendo uma religiosidade e achando que eu estou vivendo o reino de Deus.
Amém, irmãos? A religiosidade é quando você quer ser mais santo do que Deus. Quando você quer dar ideia para Deus e declarar o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Reino e religião vestem a mesma roupa. Agora, uma pessoa que vive no reino de Deus, irmãos, ela precisa ver esse reino. E ela precisa entrar nesse reino, porque vendo e entrando ela vai ter compromisso. Ela vai saber para onde ela deve ir com clareza. E quando você sabe para onde você está indo com clareza, você se compromete com aquilo que você está fazendo. Você vai ver muitas pessoas servindo no reino de Deus, mas na realidade não estão servindo o reino de Deus. Tem uma performance, tem uma vontade correta, tem um serviço correto, mas às vezes aquilo tem a ver comigo, não tem a ver com o reino de Deus. Eu não estou comprometido o suficiente com aquilo. Nós estamos tentando, deixa eu explicar isso melhor. Nós estamos tentando entender salvação, mas de como salvar a si mesmo, não é de como salvar o outro. Nós não entendemos que nós fomos salvos para dar a nossa vida em favor de alguém. Irmão, nós não estamos entendendo. Tem pessoas que elas alcançaram um lugar em Deus, vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Glória a Deus, você tem que crescer mesmo na graça e no conhecimento. Aí a gente alcança um lugar em Deus. Aí acontece alguma coisa de errado com a gente começa a trabalhar para proteger o lugar, não para proteger a gente. Irmãos, não é o lugar que você tem que proteger, é o seu coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. E a Bíblia diz como você guarda o coração. É Provérbios 4, 23? É Provérbios 4, 23? Bota aí para mim Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Versículo 24. Evite todas as conversas maldosas. Como é que você guarda o coração? Evitando conversa maldosa. Segundo, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para a frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, e eu sabei o meu conselho prudente. Guarda o coração, ele está dizendo. Sabe como você guarda? Evite conversas tolas, maldosas. Evite algumas coisas erradas, de preferência tudo. Então a chave da sabedoria consiste em distinguir, ou seja, em discernir o que realmente eu quero da vida e o que realmente Deus quer para a minha vida. Porque o sábio, irmão, ele vai distinguindo no caminho. O tolo mistura tudo. Quando a Bíblia fala de reino, ele acha que está falando de salvação. Quando fala de salvação, ele já está falando de reino. A gente quer entender salvação para salvar a si mesmo. Ei, você não precisa salvar a si mesmo, Jesus já te salvou. Você precisa entender salvação para salvar o outro, para ajudar o outro, para dar a sua... Mas eu fui salvo, agora você dá a sua vida por alguém. Foi para isso que Jesus te salvou. Sabedoria tem a capacidade de ver o certo dentro do errado, e também tem a capacidade de ver o errado dentro... Como é que é? Tem errado dentro do certo? Tem. Sabe, essa semana eu estava orando, dos períodos ali de oração, Jesus falou assim para mim: Luiz, você acredita que eu posso ser glorificado numa coisa que você fez errado? Eu disse, claro que não. Ele disse, mas eu posso. Eu disse, como? Ele disse, se você se arrepender. Porque quando você se arrepende, eu já não olho mais para o que você fez de errado, eu olho para o seu coração. Cara, aquilo mexeu tanto comigo, eu comecei a chorar. Então a vida com o Senhor é simples, irmãos. Porque o trabalho do engano, qual é? O trabalho do engano é relativizar tudo, colocar tudo junto. É achar que todo mundo que me elogia está me abençoando, e todo mundo que me critica está me amaldiçoando.
Tinha uma mulher que elogiava Paulo, e Paulo mandou ela calar a boca e disse que ela estava endemoniada. E a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós. Eu digo: não, aí não, Jesus, aí não, varão, aí não. Então, a sabedoria, o temor do Senhor, ele vai alinhando o nosso coração para a gente separar o adorador da adoração. A sabedoria é a capacidade de discernir em favor da vida. Por isso eu preciso discernir. Eu preciso ajudar e servir pessoas. Mas eu também preciso dizer para as pessoas que elas têm que nascer de novo. Senão você corre o risco de ajudar sempre a mesma pessoa pelo mesmo motivo a vida inteira. E ela nunca recebeu uma palavra de crescimento. Olha o que diz Romanos capítulo 6, põe aqui para mim, Romanos 6, versículo 20 a 23. Romanos 6, 20 a 23, diz assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que era certo. O qual foi o resultado? Qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que acostumavam fazer, coisas que acabam em morte. Alguém se envergonha daquilo que já fez no passado? Quer falar sobre isso? Não, claro que não. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu era escravo do pecado, eu estava livre da obrigação de fazer o que era certo, porque eu estava na lama mesmo, e pronto, final. E qual foi o resultado? Vergonha. Agora o verso 22 diz o quê? Agora, porém, nós estamos livres do poder do pecado. Para quê? Para nos tornar escravo da justiça. Ou seja, eu não sou mais escravo do pecado, mas eu ainda sou escravo da justiça. Porque agora eu tenho obrigações de fazer o que é certo. E pessoas não entendem a graça assim. Elas entendem a graça que eu posso agora fazer tudo de novo, porque Deus já me perdoou. Não! Eu era escravo do pecado, fui salvo do pecado para ser escravo da justiça. E no mesmo capítulo, e no versículo 19, Paulo está falando sobre a natureza humana que é fraca. Ele diz: olha, a natureza sua é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, e o que fez vocês afundar no pecado. Agora vocês devem se entregar como escravo da vida de justiça. Você está me entendendo? Em outras palavras, resumindo, eu fui salvo para salvar, eu fui curado para curar, eu fui liberto da escravidão para me tornar escravo do amor de Cristo. Aleluia. Você está entendendo isso, meu irmão? Simples assim. Aleluia. Uma vez que a graça me libertou da lei, quer dizer que eu posso voltar a pecar? Claro que não, eu não devo, porque agora eu sou escravo daquilo que eu escolhi obedecer. Eu era escravo do prazer, eu era escravo do desejo, eu era escravo do pecado. Agora eu sou escravo daquilo que eu escolhi obedecer, e eu escolho obedecer a Cristo. Isso também não me isenta do tratamento, não me isenta de ser experimentado. Amém? Amém, irmãos? Alguém me disse esses dias: pastor, mas parece que agora a vida ficou pior. Eu disse: antes você não tinha inimigo, você fazia o que ele queria. Agora você luta contra a sua carne para não fazer o que ela quer. Ou você escolhe obedecer ao pecado que te leva à morte, ou você escolhe obedecer a Deus que te leva à vida de justiça. Ou você se torna livre do pecado para fazer, ou seja, você se torna livre do pecado para fazer-se escravo da justiça de Deus. Então não é uma opção, irmãos. Você está me entendendo? Não é uma opção. Eu vou dizer para você o que eu digo para muitas pessoas: se você queria viver a sua vida da sua maneira, por que você entregou ela para Jesus? Se você queria viver do seu jeito, da sua forma, por que você entregou sua vida para Jesus? Eu vou dizer por que você entregou. Você entregou porque você não suportava mais a antiga vida. Estou certo? Estou certo?
Aleluia. Quanto tempo faz que você não chega bêbado em casa? Quanto tempo faz que você não chega drogado em casa? Quanto tempo faz que você não trai o seu cônjuge? Quanto tempo faz que você não toma nada de ninguém? Quanto tempo faz que você não pensa mal dos outros sem lutar para se livrar disso? Quanto tempo faz que você não abre a sua boca para condenar, para amaldiçoar? Contabilize. De quem realmente eu mereço ser escravo? Da morte ou da vida? Aleluia. Amém, irmãos? E aí, tem pessoas, eu até falei isso ontem aqui no Café de Pastores. Deus é criador, é ou não é? Mas tem pessoas que usam Ele como criado, para tirar a sua dor. Ou seja, tem gente que ainda acha que Deus cria dor. Tem pessoas que criam a dor, a sua própria dor, obedeceram, fizeram escolhas, criou uma dor, agora está usando Deus como criado para tirar a dor que Ele mesmo criou. Deus é criador, irmãos. Não significa que Ele não faz a ferida e também sara. Não significa isso. Se Ele faz a ferida, Ele sara. Mas se quem faz a ferida sou eu, Ele também sara, pastor? Sara. Mas Deus não é meu criado. Ele não é meu criado. Ele é o criador. Então, por favor, entenda isso e peça ajuda, irmãos. Peça ajuda. Ontem nós estávamos com essa casa cheia de pastores aqui. Pastores que vêm de vários lugares do Brasil. Onde ainda tinha menos pessoas, porque por causa das eleições hoje, eu acredito que muitos não puderam vir para poder estar nas suas cidades hoje. E eu falei para eles, sabe, pastor, uma das coisas mais corajosas que você vai falar para alguém na sua vida é: me ajude. E todos aqueles que pedem ajuda e se deixam ser ajudados. Porque às vezes o camarada pede ajuda, mas não se deixa ser ajudado. Estão de pé. Todas as pessoas que pedem ajuda e se deixam ser ajudados estão de pé. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele te ajuda. Ele sempre tem pessoas que vão te ajudar também. Então eu queria deixar essa palavra para você. Guarde essa frase: eu tudo posso. Esse cara estava preso quando falou isso. Uma das últimas cartas que ele escreveu, teologicamente conhecido como a Carta da Alegria, porque muitas vezes nesta carta de Filipenses ele diz: alegrai-vos comigo no Senhor. Um homem que entendeu a razão da sua prisão, entendeu a razão da sua morte, entendeu a razão das suas perseguições, das suas cadeias. Ele entendeu, irmãos. Amém, irmãos? Ele entendeu. Guarde essa palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Quando você tiver de frente com alguma situação e você não saber como resolver, fecha os olhos e ora. A não ser que você esteja dirigindo. E daí você fecha e não abre mais. Para e diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas também esteja pronto para ser experimentado em tudo, a ter necessidade e a ter fartura, a morar em Alphaville e em Alfavela, na mansão e no barraco, ter seu carro próprio ou ir de busão. Seja experimentado e viva cada fase que Deus permite você viver com alegria e gratidão. E depois a gente sente e conversa. Viva cada fase com alegria e gratidão. Não fique procurando um culpado para a sua situação. Aleluia. E também não fique procurando pecado em você, porque você vai achar. E a hora que você achar, se você achar, e certamente vai, deixa que o Espírito Santo vai mostrando para você: isso está errado, isso está errado. Ouça bons conselhos de pessoas que estão andando com Jesus. Amém, irmãos? Ouça bons conselhos. Nossos relacionamentos, eles precisam ser saudáveis com Cristo.
Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. O culto hoje parece de doutrina, né? Culto de doutrina, não é? Quem já foi nas terça-feiras no culto de doutrina? O culto hoje parece cultos de doutrina. Não parece, gente? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que você entendeu. Você entendeu? Então Deus não vai baixar o sarrafo. Ei, Deus não vai baixar o padrão para te abençoar, mas Ele vai pegar você pela mão e vai te ajudar a viver o padrão que Ele estabeleceu para você. Você crê nisso? Então saia do seu lugar e vem aqui na frente e me deixa orar com você. Aleluia. Sim, Senhor. Se alegrem por isso. Se alegrem por serem participantes das aflições de Cristo. Se alegrem por serem participantes das aflições de Cristo. Se alegrem por isso, irmãos. Se alegrem. Se alegrem por isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós adoramos o Teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Em tudo eu sou experimentado. Se alegrem, se alegrem. Se alegrem por serem participantes com Cristo. É necessário, irmãos, ser experimentado. É necessário. Eu não sou franciscano. Não estou pregando para você comiserações. Mas é necessário você passar por alguns lugares que vão deixar um selo em você. Um selo de continuidade. É necessário, irmãos. Sabe, eu vou te falar uma coisa muito séria. A Bíblia fala em Mateus 7, 24 de duas casas. Uma que está sobre a areia e sobre a rocha. E sabe, elas são iguais. Se você olhar para uma casa, ela não tem nenhuma diferença da outra casa. A que está na areia e a que está na rocha. Até que venha a chuva. Até que sopre os ventos que dão contra aquela casa. Aí você vai ver a casa que suporta mais. Um homem que se guarda para Deus, uma mulher que se guarda para Deus, ela não tem nenhuma diferença de uma que não se guarda, de um que não se guarda. A diferença tem quando chega a cova dos leões. A diferença tem quando vem as aflições. Quando tudo coopera para o mal e para você está bem. Então não tem diferença. Não se comparem. Pessoas que se guardam para Deus não tem diferença das pessoas que não se guardam. Até que vem a aflição. Até que a aflição bate naquela casa e a pessoa sabe lidar com a situação. Então deixa Deus se preparar, irmãos. Deixa Deus se preparar.
O que vale é o quanto você suporta viver nesse mundo caído. O que vale é o quanto você suporta viver nesse mundo caído. Você não é o que as pessoas dizem que você é, e nem o que elas pensam. Sejam livres disso. Sejam livres de críticas e de elogios. Seja livre. Seja livre de todos para poder servir a todos. Amém, queridos? Quero deixar essa palavra para você, né? Essa palavra para você. O Brasil hoje viveu eleições. Irmão, não vai mudar nada, irmãos. Não vai. Por quê, pastor? Porque a esperança de Deus não está nos governos. A Bíblia diz que todo governo se dobrará um dia diante dele. E ele vai vir com o seu governo. Nós cumprimos as nossas obrigações de cidadãos. Somos cidadãos, temos que votar, temos que escolher pessoas. Mas, irmãos, o que muda mesmo, a esperança de Jesus é a igreja. A esperança de Jesus é a noiva. Não coloque suas esperanças aonde não há esperança. Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Um dia na eternidade Hitler vai estar lá de joelho dobrado, irmãos. Stalin, Mussolini, tantos outros. Alexandre o Grande vai estar lá. Lula e Bolsonaro também. Sabe, coloque a sua expectativa no Senhor, porque aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. Amém, querido? Amanhã à noite eu vou continuar essa palavra sobre relacionamento com Deus e com os homens. Pai, nós abençoamos essa noite. Abençoamos, Senhor Deus, a vida de cada um que está aqui presente. Abençoamos cada homem e cada mulher que veio nesta noite por causa da Tua presença e da Tua palavra. Nós oramos para que eles vão e achem, Senhor Deus, o seu lugar em Ti. Eu oro para que eles se tornem muito melhor do que hoje. Eu oro para que eu me torne melhor do que hoje. Que amanhã nós estejamos muito melhores, Senhor. Eu oro para que a Tua graça, que o Teu poder e que a Tua unção seja despejada sobre nós, debaixo de graça e sabedoria e unção. Senhor, guarda-nos. Eu oro por toda a enfermidade que está aqui. Eu oro para que caia por terra toda dor, toda infecção, toda inflamação. Eu oro para você que está doente, você que tem um diagnóstico médico nos seus ossos, nervos, nos órgãos, na sua corrente sanguínea. Eu oro para que você que tem um diagnóstico médico dizendo que você precisa de uma cirurgia, que você precisa de uma intervenção cirúrgica, de médicos. Glória a Deus por eles, mas eu quero orar agora para que você seja curado totalmente aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje você não vai dormir com dor, hoje você não vai dormir com doenças, hoje você não vai dormir desanimado. Eu oro por essa depressão que tem assolado a tua mente. Eu oro por essa perseguição do inferno que tem tirado o teu sono. A insônia tem tomado conta da tua casa. E nós declaramos agora que você seja totalmente curado para a glória de Jesus Cristo. Eu oro para que você seja livre de todas as prisões emocionais, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tem roubado o teu sono. Em nome de você, roda de um lado para o outro no travesseiro e não dorme a noite inteira. Eu quero declarar que hoje você vai deitar e vai dormir, porque a palavra de Deus tem uma promessa para você: em paz me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Nós oramos para que você seja livre de toda enfermidade, dores das pernas, a sua coluna, os seus ossos, coluna dorsal, cervical e lombar, as juntas dos seus joelhos, os seus tornozelos, a sua bacia, o seu quadril. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que todas as juntas do seu corpo comecem a ser curadas agora, em nome de Jesus Cristo.
seja livre da dor, essa enxaqueca do inferno que te assola todos os dias do ciclo menstrual. Eu quero declarar, mulher, você curada agora, nunca mais você terá enxaqueca, em nome de Jesus Cristo. Seja livre. Você que tem cirurgias marcadas, você que está com problema no seu pulmão, no seu fígado, na vesícula, no coração, nos rins, no estômago, no intestino, nós declaramos você totalmente curado agora para a glória de Jesus Cristo, curada para a glória de Jesus Cristo. Você que tem uma enfermidade no seu ventre que te proíbe, que te impede, não te proíbe, mas te impede de gerar filhos, seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja livre agora. Você que está com problema de visão, de audição, você que está esquecendo de tudo, sua mente tem sido assolada. Você que já tem casos de Alzheimer na sua família, isso tem assolado você com medo. Eu quero declarar você livre em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada vai tocar a sua mente, o seu cérebro, em nome de Jesus. Seja curado agora para a glória de Jesus, amém. Vocês vão ouvir testemunhos disso em nome de Jesus. Levanta as duas mãos para o Senhor, bate palma lá no alto. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma pregação. Deixe seu like, comente e compartilhe para que esta pregação alcance mais corações.